Muitíssimo bom dia! Bom dia! Começa mais um dia de leitura da palavra, mais um dia de leitura bíblica. Nós vamos juntos buscar a Deus, juntos buscar ao Senhor. Que Deus possa te abençoar muito, que a glória de Deus venha sobre ti. Bom dia, sábado! Chegou o sábado. Me diz aí aonde você está, que local você nos acompanha, de que cidade, que país, que nação. Muitíssimo bom dia! Deus te abençoe aí em nome de Jesus. Você, sua casa, sua família, sábado! Chegamos no sábado, dia de leitura da palavra. Bom dia para todo mundo, que a glória de Deus venha sobre nós, que a presença do Espírito Santo venha sobre as nossas vidas. Estamos firmes na leitura da palavra, dia 41 de 100. Olha lá, tem gente lá no Brás, em São Paulo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. São Paulo na área, Santarém no Pará. Deus abençoe vocês, glória a Deus. Curitiba, tem muita gente aqui mencionando que é Curitiba. Salvador, Bahia, hoje estou em Salvador, na Bahia, Deus abençoe. É muita gente chegando aí, nosso lugar, igreja de Guarulhos, Deus abençoe vocês aí em nome de Jesus Cristo. Bom dia para todo mundo, hein? São Paulo com chuva, alguém escrevendo. Deus te abençoe aí em São Paulo. Na igreja, estamos escrevendo aqui na igreja. Você fala, meu Deus, quem que está na igreja às 6 horas da manhã? Eu creio que a mulherada da igreja, da Conectados, está muito feliz comigo, porque estão acordando 6 da manhã, todo mundo junto, na noite do pijama, as que dormiram. Porque algumas devem ter varado a noite aí. Tem uma mulherada reunida na igreja, mulheres conectadas. Deus abençoe vocês aí. Bom dia, mulherada conectada. Acordem ao som da minha voz. Deus abençoe vocês aí, viu? Na noite do pijama, tiveram demais. Olha que demais, gente. Bom dia para todos vocês aí. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Jaraguá do Sul, Santa Catarina, várias pessoas na noite do pijama, meu Deus do céu. Ó, amanhã, irmãs, vocês não vão brigar comigo, hein? Vocês estão acordando aí ao som da minha voz. Deus abençoe vocês aí, viu? Em nome de Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra? Vamos mergulhar na palavra de Deus. Estamos no meio do livro de Salmos. No meio não, no início do livro de Salmos, entendendo o que Deus tem para nós. Vamos nessa, virou o dia do pijama, a mulherada está escrevendo. Deus abençoe vocês aí, sangue de Jesus. Orlando, Flórida, Deus abençoe lá de Orlando, da Flórida. Deus abençoe Uberaba, de pijama. Uberaba aqui, né, Orlando, Flórida, madrugada do pijama. Santo André, São Paulo, muitas pessoas. Vamos lá. Pega a tua Bíblia, vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha, que a Tua glória se manifeste, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, meu Deus, na Tua palavra a instrução, na Tua palavra alimento, na Tua palavra a direção. Por isso, vem sobre nós, abre o nosso entendimento, que o Teu reino se manifeste em nós, através de nós, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita-nos nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém e amém. Fica conectado aí, porque no final, hoje é sábado, no final, lembra que eu chamo pessoas para participar junto comigo da live. Então fica até o final, que no final eu vou chamar algumas pessoas para a gente conversar como foi essa semana e ouvir de você o que Deus falou contigo aí. Deus abençoe demais, hein? Pega aí a palavra de Deus e nós vamos para Salmos. Tirar os comentários aqui para você poder acompanhar com calma. Nós vamos para Salmos. Gente, cada salmo daria uma live. Se a gente for destrinchar, analisar cada salmo, é uma live. Mas nós vamos fazer a missão de analisar 14 capítulos do livro de Salmos de uma vez só aqui e nessa live que nós temos hoje. Salmos, então, é tão interessante olhar o que a Bíblia de Deus nos relata em Salmos. Primeiro porque o nome Salmos vem do grego psaltério, que é o saltério, ou psalteri, que é o saltério, é um conjunto de canções para ser lida ao som de instrumentos musicais. Ou seja, em suma, é um conjunto de canções que tenta nos lembrar quem Deus é, que lembra da majestade, da grandeza de Deus. Ontem, se você não assistiu a de ontem, te convido a voltar depois e assistir. Eu falei sobre os tipos de salmos que existem, falei também sobre o estilo literário no hebraico ao se escrever os salmos. Realmente, cada salmo é uma obra de arte. Só que é tão interessante ver que o salmista ele se permite abrir o coração, falar de sua verdade, dos momentos que ele vivia luta, dificuldade, como ele clamava a intervenção do Senhor. E olha como começa o Salmo 13. Abre a Bíblia comigo, Salmo capítulo 13. Ele começa como muitas vezes nós nos colocamos na hora das nossas lutas. Ele diz assim, até quando, Senhor? Sabe quando você está vivendo uma situação na tua vida que você fala, Deus, até quando? Até quando vai ser assim? Até quando vai permanecer dessa maneira? Até quando? Olha o sentimento que ele está tendo e como ele rasga o coração. Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto?
Quem nunca passou por uma luta que fala, Deus, onde o Senhor está? Até quando eu estou clamando, parece que o Senhor está escondendo o rosto de mim. Ele está sendo sincero diante de Deus. Entenda que ele não está sendo desrespeitoso, ele está sendo sincero, ele está abrindo o coração e até de forma poética, mostrando que não há erro quando passar por luta, às vezes se sentir assim. Porque nós vamos ver, inclusive, como ele vai terminar esse salmo. Ele continua, até quando estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá o inimigo contra mim? Isso aqui dá o título de uma pregação. Até quando? Tem fase da nossa vida que a gente fica, Senhor, até quando? Até quando acontece? Até quando não muda? Até quando a situação permanece? Só que ele sabe onde direcionar o seu clamor. Versículo 3. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Muda minha realidade. Para que não diga o inimigo prevaleci contra ele. E não se alegre nos meus adversários vendo eu a vacilar. No tocante a mim, ele toma uma decisão. Confio na tua graça, regozije o meu coração na tua salvação. Eu dou risada porque é tão engraçado, porque todo ser humano é assim. Ele começa o salmo falando até quando? E de repente, Senhor, mas no que diz respeito a mim, eu vou confiar em ti. São as oscilações que a gente passa na hora da luta. Ele começa falando, Senhor, até quando eu clamo, o Senhor esconde o rosto de mim. E ele termina dizendo, mas a minha decisão é, eu vou confiar na tua graça, eu vou me alegrar na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Não parece o mesmo salmista, parece outra pessoa. Ele começa falando, Deus, até quando eu clamo, o Senhor não responde. No final ele termina, Senhor, mas eu vou cantar porque na verdade o Senhor está me fazendo muito bem. Capítulo 14, ele diz o insensato no seu coração. Não há Deus. Insensato é aquele que decide erroneamente. Decide tendo inteligência, decide estupidamente, tolamente. Isso é ser insensato. Insensato muitas vezes está ligado à perversão moral, a viver de forma perversa na terra. Isso é insensatez, de acordo com a Bíblia. Isso é tolice. Tendo a capacidade de escolher, tendo a sabedoria para escolher, tendo a inteligência dada por Deus para escolher, fazer escolhas erradas, principalmente erradas no sentido moral. Isso é insensato. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Sabe, ele vive absolutamente como se Deus não existisse. Ele vive sem temor a Deus. Isso é insensatez. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Então, é uma eterna procura, ele está dizendo. Deus olha dos céus e fala, cara, será que tem alguém que tem entendimento? Será que tem alguém me buscando? Será que tem alguém buscando a minha face? Ou será que está todo mundo vivendo de forma insensata? Todos, versículo 3, se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, ver a sociedade corrompida, ver uma geração corrompida, não é privilégio, entre aspas, de nossa geração. Desde lá atrás, o salmista está dizendo assim, Davi está dizendo aqui nesse salmo, parece que não tem mais quem faça o bem, parece que está todo mundo corrompido, que, meu Deus, acaso não entendem os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão e não invocam o Senhor? Não é possível que está todo mundo distante de clamar a Deus. Tornar-se-ão em grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Deus vai se levantar em algum momento. Deus vai se manifestar em algum momento. É isso que eu quero profetizar sobre a tua história, sobre a tua vida. Então olha que interessante, você está cercado de inimigos às vezes, cercado de pessoas que só fazem iniquidade, cercado de pessoas insensatas. Deus diz assim, calma, daqui a pouco eu me levanto. E olha o que ele diz. Ele vai colocar em ridículo o conselho dos humildes. Perdão, vocês colocam em ridículo os insensatos o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Pode me ridicularizar, pode escarnecer da minha fé, pode vir com insensatez ao meu lado, fique tranquila, o Senhor é o meu refúgio. E olha o desejo que ele tem na hora da luta. Olha se isso não é messiânico, olha se isso não reflete Jesus Cristo. Tomara que de Sião viesse a salvação de Israel. É óbvio que ele está mencionando Sião, que era o local da cidade de Davi. Quem dera escutassem a salvação que vem de Sião. A salvação que vem da linhagem de Davi. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Restaurar a sorte. Marca esse termo aí. O que significa restaurar a sorte na Bíblia? Restaurar a sorte é trazer novamente a prosperidade. É o literal do texto. Então vou gastar um minutinho aqui. Restaurar a sorte, trazer novamente a prosperidade. O que é prosperidade na Bíblia? Prosperidade não é só riqueza material, também é. Prosperidade é saúde emocional,
física e espiritual. Prosperidade é recurso financeiro. E prosperidade é a cada dia estar num estado melhor. Isso é prosperidade de acordo com a Bíblia. Também dá uma pregação. Prosperidade é saúde mental, espiritual e física. Isso é prosperidade. Prosperidade é recurso financeiro. E prosperidade é a cada dia o seu estado estar melhor. Então o que é prosperar? É você olhar e falar, cara, eu estou melhor do que eu estava ontem, eu estou melhor do que eu estava ano passado, eu estou melhor do que eu estava 6 meses atrás. Eu estou num constante ciclo de melhora. Prosperidade não é enriquecer. Somente. Também é. Mas prosperidade é cada dia o seu estado está melhor. Então, às vezes, você pode até estar passando uma crise financeira, mas você está vivendo prosperidade. Por quê? Porque você está cada dia melhorando, você está se aproximando de Deus. E daqui a pouco a prosperidade também chega nas suas finanças. Eu quero profetizar sobre a tua vida prosperidade. Eu quero profetizar o que o salmista está dizendo. O Senhor vai restaurar a sua sorte. O Senhor vai trazer de novo prosperidade sobre a tua vida. Sobre as tuas emoções, sobre a tua saúde, sobre os teus pensamentos, sobre os teus relacionamentos. Prosperidade, que isso venha de Deus sobre ti. É isso que a Bíblia está dizendo. Olha que interessante o que Davi está dizendo, agora no Salmo capítulo 15. Ele vai colocar condicionais para aqueles que querem estar na presença de Deus. Quem, Senhor, pode habitar no seu tabernáculo? Quem pode morar no seu santo monte? Quem? Quais são os pré-requisitos para habitar na tua presença? O que vive em integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Que não difama com a língua, que não faz mal ao próximo, que não lança injúria contra o seu vizinho. São condicionais. Então, vamos lendo aqui. Que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, aquele que se comporta de maneira reprovável. Mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura. Não aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Então ele está colocando alguns condicionais. É um salmo curtíssimo, mas que é muito interessante, que ele mostra, Senhor, para estar na tua presença, eu só preciso de integridade. Vamos ler de novo aqui, ó. Integridade, justiça, verdade. Integridade, justiça e verdade. Essas são as bases de estar na tua presença, de subir no seu santo monte. Ele continua mostrando no Salmo 16 que nós podemos ter um refúgio. São tantas coisas para analisar aqui, mas vamos nessa. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Eu já te falei que refúgio é aquilo que você, no meio de uma tempestade, encontra abrigo. Como eles viviam em grandes locais, campos, grandes pastos. Havia nos pastos torres, refúgios, áreas cobertas, onde numa tempestade ele podia fugir, onde numa tempestade ele podia subir. Se o predador viesse, ele podia subir para analisar e proteger as ovelhas. Então ele está fazendo essa associação. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o meu refúgio. No meio da tempestade, no meio da luta, Ele é o meu refúgio. Então eu digo ao Senhor, olha que interessante que esse versículo 2. Eu digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Davi, você estava escrevendo tão bem, agora vai ser redundante desse jeito? Eu digo ao Senhor, tu és o meu Senhor? Não, estou entendendo. Calma aí, como assim? Vamos entender? No original hebraico, eu digo a Yahvé, tu és o meu Adonai. É isso que ele está dizendo. Yahvé é o Senhor, mas Yahvé é um Senhor distante, que está lá no trono, que está lá em cima, que eu não tenho tanto acesso. Adonai é um Deus soberano que está próximo. Então eu digo a Yahvé, tu és meu Adonai. De novo, isso aqui é cada ideia de pregação que vem aqui, que se eu realmente anotasse, eu teria pregações para 1 ano e meio. É tempo de transformar Yahvé em Adonai, porque ele não é um Deus que está distante, lá longe, sentado num trono, que só julga, que só pesa a mão. Ele é meu Adonai. Ele é o Senhor próximo. Ele é o Senhor soberano. Eu digo a Yahvé, tu és meu Adonai. A gente já viu na Bíblia o quanto Davi era rico, o quanto ele deixou bens para o templo de Salomão ser construído, o quanto ele tinha riquezas, mas ele diz assim, tu és meu Adonai, outro bem não possuo, senão a ti somente. Que versículo espetacular. Eu posso ter toda a riqueza do mundo, eu posso ter todo o ouro do mundo, toda a prata do mundo. Adonai, meu Deus próximo, meu Deus soberano, tu és o meu maior bem. Eu não possuo outro bem além de ti. Eu não possuo outro bem senão a ti. Fala isso ao Senhor nessa manhã. Fala isso com Ele agora, que você não possui outro bem, que Ele é o teu melhor bem, que Ele é a tua melhor riqueza, o Senhor. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Então, ótimo, é bom ter pessoas ao meu lado que caminham com santidade na terra, eu também tenho prazer neles, como é bom. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses.
Não oferecerei suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Arrimo é onde eu me apoio. A minha sorte não está apoiada em nada, a não ser no Senhor. Eu estou ouvindo de um cara que não está quebrado, eu estou ouvindo isso de um cara que quer bilionário, trilionário, uma riqueza imensurável, de ouro, prata, madeira. É um rei riquíssimo em Israel. E ele está dizendo, Senhor, eu não tenho outro bem, se não for a ti. O Senhor é a minha herança, o Senhor é o meu cálice. É no Senhor que eu deposito a minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos, és muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselho, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Olha que interessante, até quando eu durmo, o meu coração me ensina, porque eu estou baseado no Senhor, Ele é a minha base. Ó Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Ele está à minha direita. Direita, na cultura judaica, é a destra de comando. É a destra de autoridade. O Senhor está sempre comigo. O Senhor sempre está comigo por todos os momentos. Alegra-se, pois, o meu coração. Meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Quando eu estou na presença de Deus, até meu corpo descansa. Até minha carne fica em segurança, porque eu estou em Deus. Pois não deixarás a minha alma na morte. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Davi está escrevendo isso num período de perseguição. Ele está falando, Senhor, eu me refugio em ti. Eu não tenho outro bem se não for a ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança. Que salmo inspirador demais. Salmo 16. Que maravilha esse salmo, gente. Ele continua pedindo por proteção divina. No salmo 17 ele diz, ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios que não são fraudulentos. Então, quem está correto na presença de Deus, quem vive integridade na presença de Deus, tem um pedido a fazer todos os dias. Olha o versículo 2. Baixe a tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Então, chamar o juízo de Deus é chamar a presença de Deus, porque eu estou correto diante do Pai. Senhor, vem, baixa a tua presença, vem, porque os teus olhos são justos, teus olhos enxergam com equidade, teus olhos não são parciais. O Senhor é um Deus que trabalha com equidade, ou seja, com justiça. Sondas-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma vai encontrar em mim, porque minha boca não transgride. Tem que ter moral, hein? Para dar essa chamada. Deus, vem. Pode sondar meu coração, pode me provar no fogo, que o Senhor não vai achar em mim injustiça. Meu Senhor Jesus, pouquíssimas pessoas têm a coragem de fazer essa oração, hein? Porque vamos combinar? Senhor pode vir, pode julgar, porque o Senhor vai ver que eu sou íntegro, que eu não tenho integridade nenhuma. Não é fácil, não é fácil não, hein? Fazer essa chamada aí. Deixa eu falar uma coisa. Vou te dar um exemplo. Com Deus não se brinca. Uma vez estava aconselhando... Não vou contar isso, não vou contar. Uma vez estava aconselhando um casal de namorados e as duas versões eram completamente opostas. Ela falava que ele fez isso, ele falava que ela fez isso. Chegou no ponto e falei, cara, e agora? Aí eu lembrei desse salmo, falei, tá, vamos fazer o seguinte, vamos pedir para Deus baixar o céu e julgar com equidade? Para que Deus mostre quem está falando a real aqui? Aí os dois, ainda, tá bom, é isso. Falei, Senhor, um dos dois está falando a mentira que eu, no meu discernimento humano, não sei dizer. Mas a mentira tem um pai. Essa foi a minha oração, nesse tom. Num ambiente de aconselhamento, assim, privado. A mentira tem um pai. Então, Senhor, faz o seguinte, desce e baixa os céus, julga com equidade. Mostra agora para nós. Todos nós de olho fechado, né? E eu, olho meio fechado, meio aberto. Quem está mentindo? Bum! Não vou dizer quem, mas um dos dois caiu. E inclusive apresentou uma possessão demoníaca. Só para você entender como Deus julga com equidade. Não vou dizer qual dos dois, tá? Mas olha que loucura é chamar a presença de Deus se você não tem integridade na sua vida. Você está chamando para si julgamento. Por isso que o apóstolo Paulo, lembra que lá na ceia ele fala, examine o homem a si mesmo? Então, isso não é para a gente ter medo, é para a gente ter temor, respeito a Deus. Então, Senhor, vem porque eu tenho andado em integridade. Som do meu coração, na verdade, essa uma oração que nós temos que fazer todos os dias. Som do meu coração, Deus. Som do meu coração para que... Inclusive vai ter um salmo lá na frente, que o salmista fala, Senhor, som do meu coração, vê se está tudo certo no meu coração para que sempre eu ande em integridade contigo.
Quanto às ações dos homens, versículo 4, pela palavra dos teus lábios eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Eu me guardo. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco a Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos, acolhe as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Então, Senhor, você tem essa autoridade, imagina, de pedir, Deus, mostra as tuas maravilhas, mostra os teus milagres, mostra o teu poder. Olha o versículo 8. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das asas. Duas figuras poéticas de linguagem. Menina dos olhos é o teu globo ocular aqui. Eu não sei você, mas eu não deixo ninguém chegar, deixa eu colocar o dedo aí no teu olho, já leva uma cotovelada, já leva um empurrão. Ninguém. Por quê? Porque a menina dos seus olhos é um lugar sensível que você tem que guardar. A sombra das asas, ele está falando de uma ave que guarda os seus filhotes debaixo das asas e vai tentar colocar a mão num ninho de uma ave que está guardando seus filhotinhos ali, você vê o que vai acontecer com você. O que ele está dizendo, Senhor, de maneira poética, me esconde em ti, o meu refúgio é o Senhor. Guarda-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que assediam a morte, que são insensíveis, que falam com lábios insolentes, parecem um leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que se espreita para a emboscada. Então talvez você sinta assim, tem dias que eu saio para o trabalho, tem dias que eu saio para a escola, tem dias que eu saio para viver, e eu estou sentindo, parece que tem leões ao meu redor querendo me devorar. Guarda-me, Senhor. E olha o pedido dele, versículo 13. Levanta, Senhor, defronta, arrasa os inimigos, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor. Me livra dos homens mundanos, cujo quinhão dessa vida, cujo ventre está cheio de tesouros, que se fartam dos filhos, que deixam a sobra para os seus pequenos, ou seja, me livra dos injustos. Eu, porém, na tua justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Bom dia, literalmente. 6h22 da manhã de um sábado, nós temos 240 pessoas aqui, 240 pessoas acessando, sabe lá quantas pessoas estão assistindo juntas? Que bênção é começar o dia assim. Buscar a presença de Deus, buscar a glória do Pai. Isso é maravilhoso, gente. Deus responde. No meio da guerra ele vai responder. O Salmo capítulo 18 é um paralelo com 2 Samuel 22, que relata o momento que o Senhor livrou os inimigos das mãos de Saul. Lembra que Saul perseguia Davi? Está voltando um pouco na história. Mas olha que salmo e que declaração é essa de como Deus vai se levantar e como Deus se levanta no meio da guerra. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Ele usa várias. Então vamos só pegar aqui, ó. Meu rochedo, aonde eu construo a minha vida, é firme, é sólido. Meu escudo, aonde eu me protejo na hora da guerra, eu também uso como arma. Meu baluarte é a bandeira da guerra. É por ele que eu luto, ele me protege, eu estou estabelecido nele, estou protegido por ele e eu represento a ele. O Senhor, invoco ao Senhor, digno de ser louvado, versículo 3 do Salmo 18, e serei salvo dos meus inimigos. Olha a realidade dele, está cercado por guerra. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam. Ele estava no meio da guerra. Na minha angústia, invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor penetrou aos seus ouvidos. Como é bom ver esse salmo, gente. Anota aí, faz as suas anotações. Salmo 18. Foi no teu notes aí do celular. Se estiver passando por guerra, Salmo 18. Que ele está dizendo, eu estava oprimido, cara, cercado de um monte de gente. Na minha angústia, não foi na festa, na minha angústia eu clamei ao Senhor. Ele ouviu. E o que nós vamos ler aqui nos próximos versículos é uma revelação que ele está tendo de o que acontece quando Deus mexe quando alguém mexe com você. O que Deus faz quando você clama. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram os fundamentos dos montes. Se estremeceram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça. Fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Você está entendendo como Deus... Você está clamando a Deus. Ele está ali. Daqui a pouco nas suas narinas... Ele está só respirando. Ele levanta com autoridade. Ele está mostrando o poder de Deus que se levanta por você, por mim. Baixou ele os céus e desceu. Teve sob densa escuridão os seus pés. Cavalgava num querubim e voou.
veio levado velozmente nas asas do vento. Olha, ele está vindo à tua direção para te proteger. Meu Senhor Jesus, das trevas fez um manto, da escuridade das águas os céus era o seu pavilhão. De resplendor que havia diante dele, de densas nuvens se desfizeram, em granizo e bajas semelhantes. Você está mostrando uma tempestade de poder, porque ele está se levantando por mim e por você. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz. Houve granizo e brasas de fogo. Ele está tentando falar de forma poética o que acontece no mundo espiritual quando Deus se levanta por você. Então, na sua angústia, clame. Satanás quer que você não clame, que você fique quieto, sofrendo. Clame, porque você vai começar a ver ele se levantando, vindo cavalgando no querubim, está mostrando, montado nas asas de um vento, de maneira veloz, vindo sobre ti, com as narinas como fumaça, com brasas ardentes. Pensa alguém que está vindo guerrear. Despediu as suas setas, versículo 14, espalhou os inimigos, os desbaratou. Do alto, versículo 16, estendeu a mão e me tomou, me tirou das muitas águas, no meio da confusão, me livrou do forte inimigo que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Sim, me assaltaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Me trouxe para um lugar espaçoso, porque se agradou de mim. Eu estava no meio das águas da confusão, ele me tirou e colocou num lugar espaçoso, num lugar de tranquilidade, porque ele se agradou de mim. Me retribuiu conforme a minha justiça, me recompensou segundo a pureza das minhas mãos. Senhor, eu não me afastei dos teus preceitos. Fui íntegro para com o Senhor. Para o benigno, versículo 25, o Senhor se mostra benigno. Para o íntegro, o Senhor se mostra íntegro. Com o puro, o Senhor se mostra puro. Com o perverso, o Senhor é inflexível. Então, de que lado você quer estar? Olha o que ele vai entender. O caminho de Deus é perfeito. Versículo 30. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Esse trecho do Salmo é lindo, gente. Eu já falo isso toda hora, mas é mesmo. O caminho de Deus é perfeito. Não há imperfeição no seu caminho. A palavra dele é provada, ou seja, é provada e aprovada. Ela é verificada. Ela tem o selinho de verificação. A palavra dele é real. Pois quem é Deus? Versículo 31. Senão o Senhor. Quem é rocha, senão o nosso Deus? Deus me revestiu de força, aperfeiçoou o meu caminho. Ele dá aos meus pés a ligeireza, a rapidez das corças. Ele firmou as minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para a guerra, de sorte que meus braços envergam um arco de bronze. Vê se ele está te dando força. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve. Alargaste os meus caminhos, eles não vacilaram. Olha a força com que ele se levantou por você e a força que ele deu para você. Porque olha o versículo 37. Persegui meus inimigos e os alcancei. Só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sobre os meus pés. De força me preparaste para o combate. Me submeteste os que se levantaram contra mim. Os meus inimigos gritaram por socorro, ninguém lhes acudiu. Clamaram pelo Senhor, mas eles não lhe respondeu. Eu os reduzi ao pó, os lancei como lama nas ruas. Vive o Senhor, versículo 46. Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Ele começa o salmo perseguido. No meio do salmo ele clama, o Senhor se levanta, protege-o, mas dá a ele força, ele vai atrás dos inimigos e alcança, e ele termina exaltando o nome do Senhor. Isso aqui é uma aula, gente, de como se comportar na hora da guerra. Eu quero profetizar sobre a tua vida. A tua guerra começa com angústia e clamor, mas termina com exaltação ao nome de Deus. E no meio da história você vai ver Deus se levantando por você, protegendo a você, mas dando força a você para perseguir os teus inimigos. Podia terminar aqui, podia fazer uma série de pregações aqui, mas no meio da guerra, clame ao Senhor, ele responde e te dá força para guerrear. Então, quando ele vê o tamanho de Deus, ele vai proclamar como Deus é grande, acima de tudo. Capítulo 19, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, calma aí, os céus, no plural. Céu que a gente pode ver, que é o firmamento. Mas os céus espirituais. E quando a gente está falando de céus, ele engloba o céu espiritual e o inferno. Todo mundo espiritual proclama a glória de Deus. Não é impossível não ver a glória de Deus. O firmamento, quando eu olhar para o céu, ele anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa para outro dia. Olha que linguagem poética linda. Um dia já comunica para o outro. Uma noite revela para outra. Não há linguagem, não há palavras. Um dia não fala com o outro, mas só de anoitecer e amanhecer. Anoitecer e amanhecer. Anoitecer e amanhecer, tem uma linguagem aí. Que linguagem é essa? Por toda a terra se faz ouvir a sua voz. As suas palavras até o confim do mundo.
Ali ele pôs uma tenda para o sol. Meu Deus, cara, que linguagem poética linda. Ele está falando, há uma tenda para o sol vai nascer todos os dias. E quando o sol ele nasce, é como um noivo que sai dos seus aposentos para encontrar uma noiva. Senhor, nada foge ao teu calor. Todo dia quando amanhece, como nós estamos agora, é uma chance de encontrar a presença e o poder de Deus. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, perfeita. Já falei para você, o caminho de Deus é perfeito, a lei é perfeita. Perfeita significa dizer que a Bíblia pode ser confiável. Ela é perfeita na sua exatidão, segura em sua confiabilidade. Eu posso confiar na palavra de Deus, ela é perfeita. Ela restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, ele dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, eles alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Tudo que eu tenho em Deus, o temor dele, a palavra dele, versículo 10, são mais desejáveis do que o ouro refinado, são mais doces do que o mel, do que o destilar dos favos. Por eles se admoesta o teu servo, em guardar a tua palavra, há grande recompensa. Tem alguém que pode discernir suas próprias falhas? Senhor, me absolve das que me são ocultas. Olha que oração linda. Senhor, se eu estou falhando e nem sei, me absolve, Deus, por favor, porque eu não posso discernir tudo. Somente me guarda da soberba, que ela não me domine, e eu vou ser irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. O que é soberba? Soberba é achar que você domina acima de Deus. Soberba é resistir à vontade de Deus. Me guarda disso. Que as palavras dos meus lábios, versículo 14, e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis na tua presença, Senhor, que o que eu falo mostre a confiança que eu tenho em ti. É isso que é a expressão do salmista. Ele continua orando por favor de Deus no meio da tribulação. Capítulo 20, o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus Jacó te eleve em segurança. Que lá do seu santuário ele envie socorro e que de Sião ele te sustente. Gente, essa sequência de salmos aqui é uma sequência que mostra a proteção de Deus no meio da luta. Então, tudo que no meio da luta, às vezes a gente passa por lutas e perece, e chora, e se desespera, achando que Deus não está no controle, porque a gente não conhece as Escrituras. Eu te li pelo menos uns 3, 4 salmos aqui, que mostra como a gente tem que se comportar na hora da guerra. Que mostra no Salmo 18, por exemplo, que é um paralelo de 2 Samuel 22, o que Deus faz, como ele se levanta e dá força para perseguir inimigos. Então vamos usar a palavra na nossa vida. Vamos usar a palavra no meio da situação que a gente possa viver. Senhor, lembre-se das tuas ofertas de manjares, aceite os holocaustos, lembre da aliança que eu tenho contigo. Concede segundo o teu coração, que realize todos os seus desígnios. Nós vamos celebrar com júbilo a tua vitória. Em o nome do nosso Senhor, hastearemos pendões, nosso baluarte, nossa bandeira. Agora eu sei, versículo 6, o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do teu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Olha que versículo famoso. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Fala, cara, carro e cavalo, não estou entendendo nada. Ele está falando da confiança humana. Naquela época, o exército que tinha carros e cavalos era um exército de poder bélico gigantesco. Eles iam ganhar qualquer guerra. Ele está dizendo, uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu faço menção do nome do Senhor. Vamos trazer para a linguagem de hoje? Uns confiam em riquezas, outros confiam em conexões e contatos. Eu farei menção do nome do Senhor. Uns confiam em amizades, outros confiam no sistema político. Eu farei menção do nome do Senhor. Uns confiam na riqueza e prosperidade natural, nas fortunas. Outros confiam na sua saúde. Eu farei menção no nome do Senhor. Não confie e não tenha segurança em nada que é humano. Confie em Deus. Nós nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos. Nós os manteremos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao rei. Responde quando clamarmos. Vamos correr aqui, porque tem muito salmo aí. Nós vamos até o 26 hoje. Capítulo 21, ele continua mostrando as ações de graças pela vitória. Então ele clamou ao Senhor. Agora eu vou mostrar o que vai acontecer na hora da minha vitória. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. Como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração. Não negaste as súplicas dos seus lábios, pois supre de bênçãos de bondade, põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Você entende a progressão? A gente já viu ele clamando no meio da angústia, agora ele já está celebrando pela vitória. Grande é a glória da tua salvação, versículo 5. Esplendor e majestade o sobrevestiste, o Senhor sobrevestiu de majestade.
enchesse de alegria na tua presença. O rei confia no Senhor. A tua mão, versículo 8, alcançará todos os teus inimigos. A tua destra apanhará os que te odeiam. Se contra ti intentarem o mal, não conseguirão efetuá-los. Exalta-te, versículo 13, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Veja que interessante, se não é uma revelação messiânica essa, não sei o que é. Ele vai mostrar o sofrimento, mas a vitória do Messias, do ungido, daquele que foi separado por Deus. Quando ele está falando do ungido, ele está falando dele também, que ele é rei. Mas há uma revelação mais profunda, porque ele está falando do verdadeiro Messias, do verdadeiro ungido, daquele que viria para ser resgatado, para ser o nosso resgate. Então olha o que ele está dizendo ali, ó. Deus meu, por que me desamparaste? Ué, você já não ouviu isso? Isso está em Mateus capítulo 27, versículo 46, foi exatamente o que Jesus falou em cima da cruz. Exatamente a mesma frase. Jesus, no seu discurso, ele citava muito o livro de Salmos. Ele citava a lei e citava muitos Salmos. Se Jesus citava, se ele lembrava dos Salmos, imagina nós então. Então ele está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Porque estão longe da minha salvação as palavras do meu clamor. Deus meu, eu clamo de dia e não me respondes. Clamo de noite, não tenho sossego. Tá difícil, contudo, o Senhor não mudou. Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais já confiaram em ti. Existe uma história, Pai. Confiaram e o Senhor os livrou. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Então olha que interessante. O salmista está dizendo, por que eu estou desamparado? Eu estou clamando, parece que o Senhor não está aqui. Mas o Senhor continua o mesmo. O Senhor continua Deus. Deixa eu lembrar do que o Senhor já fez na história. Os nossos pais já clamaram e o Senhor respondeu. O Senhor não mudou. Eu, versículo 6, sou verme, não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Eu estou sendo rejeitado. Davi foi, e o Messias também foi. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios, maneiam a cabeça. Confiou no Senhor, que o Senhor o livre. Salve-se, pois nele tem prazer. Foi exatamente o que disseram do Senhor em cima da cruz, gente. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima. Não há quem me acuda, versículo 11. Derramei-me como água, meus ossos se desconjuntaram, meu coração está como cera, versículo 14. Derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro. A língua me apega ao céu da boca. Estou no pó da morte, eu estou com a língua seca. Lembra que Jesus na cruz falou, eu tenho sede? Não dá tempo de então mergulhar aqui, mas que maravilhoso, ele está tendo uma revelação da cruz. Ele está vendo um momento de extrema angústia. Olha o que ele está dizendo, meu Senhor Jesus, versículo 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Calma aí. Furaram-me as mãos e meus pés. Ele está vendo a cruz. Jesus amado, se isso não te emociona, o salmista está descrevendo o momento da crucificação do Messias. Meu Jesus amado, posso contar os meus ossos, eles estão me olhando, encarando a mim. Olha o versículo 18. Repartem as minhas vestes, sobre a minha túnica deitam sortes. Isso aconteceu em Mateus 27, versículo 35. Ele está vendo o momento de crucificação. Gente, isso é poderoso demais. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa em me socorrer. Livra a minha alma da espada, das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão. Pois não desprezou, versículo 24, nem abominou a dor do aflito, não ocultou o rosto, mas o ouviu quando ele clamou por socorro. Do Senhor é o reino, versículo 28, ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar os que descem ao pó, se prostrarão diante dele. A posteridade o servirá, falaciar do Senhor para a geração que há de vir. Hão de vir anunciar a justiça dele, e o povo que há de nascer contarão que foi ele quem o fez. Ele está mostrando o triunfo do Messias na cruz. Milhares de anos antes disso acontecer. Isso é maravilhoso. Porque ele subiu na cruz e morreu por mim, agora eu vou entender talvez o salmo mais conhecido, um dos mais conhecidos, que é o Salmo capítulo 23, que é a nossa frase de hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você fala, poxa, mas às vezes tem coisas que faltam. O que ele está dizendo no original é, o Senhor é meu pastor, o pastor nunca faltará. O pastor sempre vai estar presente. Posso passar por lutas, o pastor está comigo. Posso passar por dificuldades, o pastor está comigo. Posso passar por alegrias, o pastor está comigo. Ele sempre está lá.
A figura aqui é de um pastor de ovelhas. Ele está fazendo uma analogia com o pastor de ovelhas, que foi que Davi viveu como pastor de ovelhas grande parte de sua vida. Ele está dizendo, o que o pastor de ovelhas faz? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Então, primeiro, ele me dá alimento, pastos verdejantes. E ele me faz viver em tranquilidade. Isso é teu pastor. Isso é teu nosso bom pastor. Você precisa ter um pastor também. Você precisa ter um pastor que acompanha a tua vida. Um líder que acompanha a tua vida. Eu sei, por exemplo, sei porque já tive spoilers, que ontem lá na noite do pijama das mulheres, pastora Mila falou sobre Maria e Isabel, de você ter alguém que cuida de você, que pastoreia você, que direciona teus passos. Você precisa de um bom pastor, de alguém que te acompanhe. Você precisa de pastor, fisicamente falando também. Olha eu aqui, ó, se você está conectado. Você precisa de pastor, de ser acompanhado por alguém. Você precisa ser pastoreado por alguém. Eu tenho pessoas que me acompanham, que eu considero que eu me pastoreio. Pessoas que eu me referencio, peço oração, peço direção, compartilho minhas ideias, compartilho minhas lutas. A gente tem que ter pessoas assim. Então o que ele está dizendo? O que o pastor faz? Primeiro, ele me dá alimento, pasto verdejante. Ele me leva para águas de descanso. Ele me tira do meio da guerra. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Vale da sombra da morte, você lembra lá na lei levítica que quando o sacerdote identificava alguém com lepra, o leproso era tirado do arraial? Esse local fora do arraial, distante de todos, era chamado Vale da Sombra da Morte. Ele está dizendo, ainda que eu esteja lá, distante, no Vale da Sombra de Morte, lá o Senhor está comigo. O teu bordão e o teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam. Bordão e cajado são duas coisas, tá? Vara é um objeto de madeira, tipo um cabo de vassoura, que ele dá umas pancadinhas na ovelha assim, volta, entra no caminho, anda certinho, dá um totozinho assim nas patinhas dela. Cajado é uma vara que tem a ponta curva assim, ó, que é para ele laçar pelo pescoço a ovelha e trazê-la para perto, para que ela não fique distante, para que ela não fique longe. Então, em Deus, nós precisamos de vara, para dar um totozinho, para voltar para o caminho, e de cajado que vai, ó, vem cá, deixa eu pegar você, deixa eu te trazer para perto. Não fica distante não, tá indo por um caminho errado. Elas me consolam. Prepara-se, eu estou no meio da guerra, mas ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice vai transbordar. Então, na presença dos inimigos, ele me dá alimento, mas me unge, me capacita para que eu transborde. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que salmo espetacular. Maravilhoso. Quem sabe um dia, lá na frente, quando terminar os 100 dias, eu faço uma live analisando mais profundamente alguns salmos, que é tanta riqueza que dá vontade de continuar falando aqui, mas o tempo urge. O Salmo 24, ele vai falar do Rei da Glória que vai entrar. Ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém. Ele fundou os mares. De novo, ele faz a mesma pergunta que a gente já tinha lido antes. Quem subirá ao monte do Senhor? Se eu não me engano, a gente leu no Salmo 15, se eu não me engano, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai permanecer? Agora que eu falei, eu vou ter que mencionar se é o 15 mesmo. Exatamente. Quem é o 15 mesmo? Quem subirá no monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem? Quem é limpo de coração, quem é limpo de mãos, puro de coração. Que não entrega a uma falsidade, que não jura dolosamente, esse obterá do Senhor bênção e a justiça do Deus sua salvação. Essa é a geração dos que te buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Aí ele vai falar algo bonito. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas e portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Você fala, o salmista enlouqueceu, ele está falando com uma porta. Na cidade ficavam portas protegendo os muros. Ou nos muros de proteção tinham portas. E ficavam homens guardando essas portas. Porta é o nome do trabalhador, do porteiro. Ele está dizendo, porteiro, levanta a cabeça. Porteiros da eternidade, levanta a cabeça. Vai entrar o Rei da Glória. E o porteiro pergunta, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Rei da Glória vai passar. O Rei da Glória vai chegar. E quando ele chegar, só levanta os olhos, porque nada pode impedir a sua entrada.
nada pode impedir a sua chegada. O Rei da Glória entrará. Ele entrará. Nós vimos lá na frente que um dia ele sentou num jumentinho e entrou pela cidade. O Rei da Glória chegou. O Rei da Glória mudou minha realidade. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Lá na frente a gente lembra disso aqui. Salmo capítulo 25, ele começa clamando por auxílio divino, dizendo assim: Senhor, a ti elevo a minha alma. Deus meu, eu confio em ti, que eu não seja envergonhado. Com efeito, daqueles que em ti esperam, ninguém vai ser envergonhado. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, Deus, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. Percebe o que ele está dizendo? O que eu preciso de Deus? Condução e ensinamento. Me guia na tua verdade, me ensina os teus caminhos. O que você precisa de um pastor, de um líder? Condução e ensinamento. Esteja aberto para ser conduzido. Esteja aberto para ser ensinado. Então a pergunta para todos nós é: com quem você aprende? E quem você ensina? Quem você pede direções e condução? E quem você conduz? É isso. Condução e ensinamento. É isso que eu preciso da parte de Deus. É isso que eu preciso de alguém que me lidere. Senhor, não lembra do meu passado, dos pecados da minha mocidade, das minhas transgressões. Lembra-me de acordo com a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Isso aqui é figura da graça que vem de Deus. Bom e reto é o Senhor. Ele aponta o caminho aos pecadores. Ele mostra a direção. Guia-me. Guia os humildes da justiça. Ensina os mansos o seu caminho. O homem, versículo 12, que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade, já falei para você hoje o que é prosperidade, repousará a sua alma, a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor, versículo 14, é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Quer ter intimidade com Deus? Tema ao Senhor. Temer não é ter medo. Respeite a presença de Deus. Respeite a sua presença. Senhor, volta-me para mim, tem compaixão de mim. Eu estou aflito e sozinho. Me alivia das tribulações do coração. Me tira das angústias. Ele está me vendo angústia, mas ele está mostrando a segurança de Deus. Considera as minhas aflições. Perdoa os meus pecados. Considera os meus caminhos. Meus inimigos, perdão, porque são muitos. Guarda minha alma e me livra. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Nossa leitura hoje termina no Salmo 26, com ele clamando porque ele é justo. Ele pode clamar ao Senhor. Faz justiça, Senhor, porque tenho andado na minha integridade. Confio no Senhor sem vacilar. Examina o meu coração e me prova. Sonda o meu coração e meus pensamentos. Pois a tua benignidade tenho perante dos meus olhos. Não tenho me assentado com homens falsos, com dissimuladores não me associo, aborreço os malfeitores. Com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, o lugar onde a tua glória assiste. Não colhas a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinários. Quanto a mim, Senhor, eu tomei uma decisão. Versículo 11. Ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações, bendirei ao Senhor. Que rico é ler o livro de Salmos. Tanta coisa a gente aprendeu hoje. O que eu quero te lembrar na frase é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele nunca vai faltar. Você pode estar no meio da guerra, e a gente viu aqui que na guerra a gente começa a clamar ao Senhor. Na guerra a gente busca o nosso Deus. Nós vamos terminando a live de hoje por aqui, daqui a pouco eu vou subir e vou escrever: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas eu vou começar a chamar algumas pessoas. Se você quiser participar, de hoje. Chamei já alguém aqui, vamos lá. Vamos ver se aparece aí. O Senhor é... Opa! Na guerra. A gente busca. Eita! Nós vamos terminar. Cadê a mulherada aí? Tá acordada? Cadê a mulherada acordada? Calma aí que a gente tem um delay na tela. Vou começar a chamar algumas pessoas. Se você quiser participar. Chamei já alguém aqui, vamos lá. Vamos ver se aparece aí. Peraí. Se você quiser participar. Conduz aí, Mila, que tem um delay, dá um oi aí. Tem. Olha, a gente foi dormir às 3h30.
As adolescentes ficaram acordadas, zanzando ainda, mas 6 horas todo mundo de pé, com a música da Fazendinha. A mulherada deve me amar ouvir a minha voz 6 horas da manhã e acordar. Em sangue de Tem muito Jesus. delay. Peraí, eu vou passar aleatório. E você quer perguntar alguma Não, coisa? pode falar você, conduz aí. Ó, as que estavam tomando café da manhã, ó, vieram tudo correndo. Deve me amar ouvir a minha voz 6 horas da manhã e acordar. Em sangue de Jesus. Peraí, eu vou passar aleatório. E você quer perguntar alguma coisa? Pode falar você, conduz aí. Aqui. Good morning. Good morning. É isso aí, Mi. Manda um abraço para toda a mulherada aí. Que noite abençoada vocês tiveram, né? Deus abençoe. Amo Amém. você, tá? Beijo. Peraí. Que demais! A mulherada tá lá na igreja. Você viu só isso? A mulherada tá lá na igreja. Estão assistindo ao vivo no telão. Tem um delayzinho, por isso que não dá para falar certinho. Que demais! A mulherada deve ter umas 300 mulheres pelo menos na igreja. Algumas que dormiram 3 e agora 6 estão felizes demais acordando. Como é bom ver as mulheres se levantando, hein, gente? Meu Deus, que coisa abençoada. Um abraço para todas vocês aí. Que Deus as abençoe muito, que o Espírito de Deus venha sobre ti e que vocês tenham ainda uma manhã, porque ainda tem um pouco de programação ainda para as mulheres aí. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Quer participar? Vou falar com mais alguns aqui. Deus abençoe a mulherada aí. Quer participar? Me chama, tá? Ou comenta aí, ó. Tô aqui, quero participar, quero participar. Escreve aí nos comentários agora, que daí eu vou chamar aqui você. Vamos participar. Minhas filhas estão lá, tem muita gente. A mulherada tá ali. Meu Senhor amado, que festa, hein, mulherada? Chama eu, tem gente dizendo aqui, ó. Chama eu, tem outro falando. Vamos lá, vou chamar alguns aqui. Vou chamar aleatoriamente alguém. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos ver. Isso. Deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu. Não tô conseguindo chamar. Quero participar. Tem gente chamando aqui, ó. Vamos ver. Quero participar. Vamos ver. Chamou. Primeiro quero participar, já chamei. Para te dar um oi aí. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É a nossa frase de hoje. Vamos ver se vai aceitar o nosso. Olá! Bom dia, Pastor Tudo bem? Felipe. Tudo bem, graças a Deus. Ó, tô tomando café e ouvindo. Que bem. Você é da onde? Que cidade? Eu sou de São Paulo, capital. Durante muito tempo fui ovelha do Senhor na Bola de Neve 7. Sim. E hoje acompanho as suas pregações também pela Conectados de Curitiba. Que E bênção. profetizo Conectados aqui em São Paulo. Já profetizou. Que Deus abençoe muito, viu? Imagina. Até te fiz engasgar aí. Como é que está sendo para você esse projeto de leitura? Olha, eu participei de todos. Uau. E cada um toca de uma forma diferente. O mesmo texto, muitas vezes até a explicação parecida, mas o entendimento é outro. E eu super indico, sempre que eu posso, eu indico para amigos, para pessoas que falam. As pessoas que trabalham comigo, eu sempre envio o link, porque eu acho muito importante, assim, para a sua vida espiritual, mas também para o seu dia a dia, né? Como isso vem ajudando e como isso fortalece a fé. Amém. Que Deus abençoe muito, muito legal te ter aqui mais uma vez. Que Deus abençoe demais. Venha nos visitar aqui em Curitiba. Sim, gostaria muito. Vem um dia. Que Deus abençoe muito, tá? Deus abençoe o senhor pelo trabalho que faz e o preço que paga por isso. Amém. Que Deus abençoe. Bom sábado para você. Obrigada. Glória a Deus, hein? Então, mais uma pessoa lá de São Paulo falando conosco aqui. Que Deus possa te abençoar muito. Vou chamar mais gente aqui, viu? Vou fechar, tá? Tá bom. Que Deus abençoe. Bom dia aí, tá? Até mais. Vamos ver quem mais eu chamo. Diz assim, chama eu, que eu tento te chamar aqui. Muito bem, muito bem. Chama eu. Ou então, quero participar. Deixa eu ver aqui. Tem muita gente, meu Senhor Jesus. Quer participar? Manda um oi que eu vou chamar aqui você agora. Me manda de que cidade você tá, que local que você tá. Ou então,
quero participar, que eu vou te chamar agora aqui para a gente falar junto, antes da gente encerrar essa live. Chama eu, meu Deus, é muita gente, Senhor Jesus, vamos lá. Chamei mais uma pessoa aqui, vamos ver. Travou, acho, vamos lá. Agora veio. Olá, Bom dia, tudo bem? tudo bem, graças a Deus. Tudo na paz, graças a Deus. Onde você tá? Que cidade você tá? São Paulo, capital. São Paulo, capital também. Que bênção, que bênção. É a primeira vez que está fazendo esse propósito ou já fez outras vezes? É a quarta vez já que eu tô fazendo. Então você já é veterana do Parentflix. Já. E esse propósito mudou a minha vida completamente. Amém. Antes eu era uma pessoa muito religiosa. E com esse propósito eu comecei a ter intimidade com Jesus. E isso não tem preço, assim, tipo, mudou minha vida completamente. Glória a Deus. Que bênção falar isso, porque se aproximar da Bíblia, ele tira a nossa religiosidade, inclusive, que a gente aprende o real relacionamento com Deus e Jesus. Isso é maravilhoso, viu? Como que você chama? Maria. Maria, que Deus te abençoe muito. Amém. Continua firme. Dia 41, nós vamos até o final, né? Deus quiser, em nome Deus de Jesus. te abençoe demais. Um abração, bom sábado para você, Maria. Obrigada pro senhor também, bom sábado. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. 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 Vamos chamar mais pessoas aqui, ó, dizendo que quer participar. Vamos ver. Chama eu, é muita gente, hein? Vamos lá. Eu vou chamar agora quem eu acho que estiver mais longe. Se você acha que está mais longe, ou na sua cidade, ou na sua nação, escreve aí que eu vou chamar. É o último que eu vou chamar para a gente encerrar, porque a mulherada lá na igreja precisa tomar café da manhã. Muito bem, quero ver. Quem mais eu chamo aqui antes de a gente encerrar? Diz aqui, ó. Onde você está? Que estiver mais longe, primeiro que eu ver aqui que eu achar que estiver mais longe, eu vou chamar. Ó. São José dos Pinhais é perto, Santarém, Pará. Vamos lá. Estados Unidos, tem gente lá nos Estados Unidos. Acho que eu vou te chamar aí, hein, Tony? Tá em condições de falar? Eu, pastor, deixa eu ver. Vamos ver aqui. Chamei. Vamos ver. Onde vocês estão? Olá. Opa! Clica na tela 2 vezes que vai para você. Ih, caramba! Perdão, Não pastor. tem problema. Tudo bem? Cara, glória a Deus. Caí de paraquedas. Não tem problema. Onde você está? E aí, pastor Felipe? Estamos em Lisboa, Lisboa. capital aí, Portugal. Lisboa. Sou ovelha de Floripa, pastor Digão, Que legal. né? Andrezão, Tempo da Trindade, 2011. Sim. Me cheguei a pouco de mudança do Rio Tavares, da Casa da Casinha de Pedra. Sim. Sou filho do Ministério do NV. Sim. Que Ontem legal. tivemos NV aqui. Vai fugir, acredito que vai fugir um pouco da pauta aí do senhor aí. Tô vendo que tem um projeto em andamento. Sim. Realmente vi que estava online e cliquei. Então, Eu já eu vou te vi, explicar o que é esse projeto. porque Eu leio a Bíblia em 100 dias na internet. olha que E, bem, e quero te convidar para participar e assistir, então. Todos tá os certo, dias. tá certo. Aí em Portugal, que horas são? São 4 horas a mais que o Brasil ou 5? 4 horas a mais. Então aí são 11 da manhã, não é isso? Perto disso, agora é 10. Isso. Então, perto das 11 da manhã, que Deus possa te abençoar, que você seja muito conduzido por Deus aí em Portugal. E você tem essa opção aqui, ó, Bem, no Instagram, para acompanhar a leitura da Bíblia todos os dias. Eu abro a Bíblia e comento a leitura da palavra todos os dias. Então, você é muito bem-vindo. É só todos os dias. Para mim, aqui no Brasil, 6 da manhã, para você, 10 da manhã aí em Portugal. perfeito. Todos os dias a gente vai ler a palavra em 100 dias. A gente está no dia 41. E eu estou lendo justamente o livro de Ótimo. Salmos, que nos fala demais, nos inspira demais. Então, fica o meu convite para Demais. você. Como que você chama? Meu nome é Jonathan, perdão, não Imagina, me eu que apresentei. não perguntei antes. É, Jonathan, que Deus te e- abençoe muito aí em Portugal. Amém. Que a presença de Deus Amém. possa conduzir a tua vida, os teus passos, que tudo que você fizer aí prospere, viu? E te espero então, hein? Para me acompanhar nesses próximos dias, tá? Deixar um apelo aí para a nação brasileira aí, para todos os irmãos aí desse ministério, um ministério tão importante e tão direcionado aí pelo nosso AP, né? E tão direcionado a
um público, né, um público diferente, vamos dizer assim. Não somos todos irmãos, mas temos que quebrar, né, paradigmas e com tudo que aconteceu, a igreja aqui em Lisboa acabou fechando e temos a de Cascais ainda em atividade. Cascais é um distrito Sim. a 30 minutos daqui, mas estamos em oração aí para reabrir, né, Amém, cara. aqui em Lisboa. Aqui. Amém. E deixo o apelo aí, um grande abraço, obrigado Amém. pelo espaço. Que Deus Foi um abençoe grande muito, prazer conduza iniciar o vocês dia. aí e que o evangelho se propague em Portugal em nome de Jesus, tá bom? Amém. Amém, Um assim abração. desejamos também. Fica na paz. Outro, grande pastor aí. Até mais. Um grande abraço. Valeu. Pastor. Até mais. Até a próxima. Vamos nessa Deus então, abençoe. gente. Deixa eu ver como você sai aqui. Deixa eu ver. Tá, deixa eu... Opa, Você deve ter um xizinho aí que você clica e você sai. Vamos ver. fechou. Valeu, pastor. Obrigado. Abraço. Até mais. Deus Valeu. abençoe. Que bênção. Ouvimos pessoas de tudo quanto é lado, até de Lisboa. Que Deus abençoe você em Lisboa. Que a glória de Deus venha sobre Portugal. Que vocês vivam um novo tempo de Deus aí também, em nome de Jesus Cristo, viu? Muitas pessoas já falamos aqui. Dá para chamar mais um? É isso? Estão falando para chamar mais um? O último, então, para a gente terminar, viu? O último. Deixa eu ver. Olha lá. Vou chamar aqui, vamos ver. Vamos ver. Chamei alguém. Chama mais um, que hoje é sábado. Alguém falando. Galera quer ficar por aqui. Última, então, que eu estou chamando. Cliquei aqui, vamos ver se você vai responder. Se não, vou chamar mais outro. Vamos ver. Aleluia. É muita gente, né? Quem mais? Aqui. Vamos ver. Achei um aqui na lista e chamei. Vamos ver se vai responder, senão a gente vai encerrar. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Opa! Tá, Opa! tá andando aí ao chinelo. Fala aí, pastor, deixa eu só pôr um casaco. Pelo amor de Deus, põe o casaco aí. Eu tenho que pôr um casaco. Pelo amor de Jesus Cristo, põe o casaco, tá tudo certo. Calma, vira a câmera para você quando puder. Qual que é o teu nome? Peraí, como é que eu entro aqui? Você clica 2 vezes na tela, ela vai virar para você. Meu Jesus. Tô clicando. Tá tudo certo aí ou não? Ô, aleluia. Oi, pastor. Pôs o casaco? Pus o casaco. Aleluia. Me fala o seu Pastor. nome. Valesca. Você é da onde, Valesca? Pastor, sou de Uberlândia. Eu conheci o senhor através da Joyce e do Tiago, da Conectados. Eu tô até tremendo aqui. Pastor, o senhor não sabe o quanto isso foi importante na minha vida. Amém. O senhor não tem noção. Eu saí do ministério por conta de ciúme, sabe? Ciúme, a gente que não é Acontece na vida casado. ministerial. A gente que não é casado, eu tinha 4 cargos na igreja e o inimigo levanta furioso para poder acabar com o teu ministério, para poder te desmoralizar. E é igual a gente tá lendo na palavra, eu tô certo, eu sou íntegra. Senhor, me justifica. E Deus falou, eu vou te separar. Eu falei, mas como assim? Eu amo tanto estar neste lugar. Como que o Senhor vai me separar de um lugar que eu amo? Mas hoje eu entendo, pastor, que ele me separou, Deus me separou dessas pessoas, porque não era o tempo. Era um tempo que ele queria me colocar aqui para me poder estudar a palavra, porque era algo que queimava muito ao meu coração. Eu pegava assim, apesar de ter 4 cargos, eu pegava a Bíblia, eu orava e eu falava, se me der oportunidade hoje, eu vou ler um versículo. Se me der oportunidade hoje, eu vou ler esse versículo aqui. Mas eu não aprofundava. Então, assim, antes era uma vida vazia. Era vazia. Eu posso descrever isso hoje. Hoje não, ela tem cor. Amém. E eu lembro que eu brigava com a minha filha dentro do quarto aqui. Antes dela casar, eu falava, filha, sai do quarto.
Por que você só fica nesse quarto lendo a Bíblia? Sai desse quarto. Hoje, pastor, meu dia tá um caos. Eu entro para dentro desse quarto aqui, eu sinto uma paz tão grande, mas tão grande. Pastor, desde quando eu comecei esse projeto, eu gastei em 2 semanas R$ 5.000. Foi uma luta atrás da outra. Eu tô anotando as minhas lutas, porque no final eu quero escrever para deixar para alguém que lê isso para frente. Amém. Olha, o carro foi o cilindro, o radiador São as furou, guerras, o outro né? estragou. Foi assim, uma atrás da outra. Quando eu entrei no Instagram, que eu vi esse projeto da Bíblia, eu falei, eu Amém. vou fazer. 2 dias depois começou. Eu sei, são as Começou. lutas. O que você tem que Começou. E entender, eu falava, Valesca? hã? O que você tem que entender, Valesca? Onde pessoas estão reunidas, sempre a gente vai ter situações, a gente vai se ferir. A gente vai se ferir com pessoas, a gente vai se ferir com estruturas, a gente sempre vai se ferir. Só que Sim, Deus continua sendo o mesmo. Deus nunca nos abandona. E Ele é a nossa suficiência. Você viu que no Salmo que a gente leu hoje, o salmista falou, Senhor, não tem outro bem se não for o Senhor, não tem outro bem além de Ti. Quando a gente se levanta para se aproximar de Deus, as guerras vão começar mesmo. Como você falou, às vezes a gente vai sofrer perdas, até financeiras, mas quando a gente permanece firme em Deus, foi que a nossa frase de hoje é para você. O Senhor é meu pastor, o pastor nunca vai faltar. nunca. Então ele nunca vai faltar na tua vida, ele nunca vai faltar na tua história, ele nunca vai faltar naquilo que ele te prometeu. É só um intervalo onde ele está te aproximando de novo da presença dele, para você entender. Sim, Você tinha 4 cargos antes, que você não é o cargo que você exerce. Você é não. filha em primeiro lugar. Você é amada por Deus em primeiro lugar. E tudo que você um dia exerceu ministerialmente vai voltar. Deus vai colocar nas tuas mãos, mas com uma identidade diferente, uma Sim. identidade renovada. Que Deus te abençoe muito aí em Uberlândia. Estou vendo uma viola aí atrás de você. Quem toca? É você? É a minha Estou filha. vendo a viola, tem um chapéu ali, tem uns Filha. bonés. Os devocionais dela, é minha Que filha, legal. a Mohana. Então, pastor, assim, eu não tô preocupada assim com o cargo. Sim. Eu sentia falta de união, de pessoas, como que eu falo? Daquele mergulho ali, todo dia, escola dominical e tal. Mas hoje eu estou no mergulho individual com Deus. É isso E aí. hoje é muito bom, porque não é diferente de estar sozinha, de estar Amém. na solidão. Hoje você tem paz. Vo- E eu não tenho dúvida que foi Deus que colocou o Senhor para edificar não só a minha vida, mas muitas vidas. Não estou aqui puxando saco, Amém. não estou aqui, sabe, te exaltando, porque o exaltado, primeiramente, é Deus na Amém. vida de cada um de nós, mas que as pessoas possam conhecer o tanto que é importante. Amém. Não é só conhecer a palavra, é você se preparar e você falar assim, cara, hoje eu tô numa guerra, eu tenho um boleto de 5.000 para pagar, eu não sei como é que eu vou fazer. Deus vai Mas você agir. fala, cara, que legal, eu tô passando. Eu sei. É Mas legal a isso. palavra que eu deixo para você é aquela que a gente leu hoje. O Senhor restaura a sorte. Ele restaura, inclusive, a prosperidade. Que Deus abençoe muito. Deus vai preparar um momento. Quem sabe um dia você não vem nos visitar aqui na Conectados e conhecer a igreja em Curitiba. Eu vou subir neste altar. Eita, meu Deus. Eu tava no culto business. Ah. Eu não tava aí pessoalmente, mas eu tava no culto business e eu falei lá no comentário. Eu não sei, mas o ano que vem eu tô neste altar aí. Deus Eu tô abençoe. neste altar. Vem que você vai testemunhar, tá bom? Fica Beijo na paz. pra todo mundo aí. Tenha um bom sábado. Prazer te conhecer online. Deus abençoe. Igualmente. Até mais, tá? Pastor, Deus abençoe, tá? Amém. Obrigada, gratidão pela sua vida. Deus te abençoe demais. Como Que bênção, é viu, que eu gente? saio? Deve ter um xizinho que você clica. Você clica na tela, vai aparecer um xizinho aí na parte direita superior. Aí você clica no xizinho. Vê aí. Eita, pronto. Meu Deus do céu, que bênção, né? Coroamos e terminamos com honra. Tá vendo só? Alguém recebendo de Deus, a palavra nos transforma, a palavra nos muda. A palavra nos diz que Deus restaura a nossa sorte. Vou subir essa live agora. Quando eu subir, comenta lá, bomba de comentar, marca nos teus stories, mas comenta, porque isso é maravilhoso. Vê o quanto a palavra de Deus nos transforma. O Senhor é o meu pastor, nada
me faltará. Deus abençoe. Amanhã a gente vai estar no teu culto, na tua igreja. Se você não tem igreja por algum motivo ou está em viagem, assiste os cultos da Conectados online de manhã e à noite. Eu vou pregar. Eu sei que vai ser uma palavra transformadora para as nossas vidas. Deus abençoe. Nos vemos segunda-feira, 6 horas da manhã. Vamos continuar mergulhado em Salmos. Espero teu comentário lá, hein? Deus te abençoe.